Olá pessoal, seguindo aí com a nossa videoaula, tá? Vamos ver aí então um pouco do que o Android Studio nos permite fazer, tá? Eu não diria que é propriamente dito uma introdução ao desenvolvimento mobile, porque nós não vamos entrar tanto aqui na parte de linhas de código e comandos, tá? Mas vocês vão perceber que é possível criar alguns apps fakes, né? Na verdade vai da criatividade aí de vocês, mas é possível criar alguns apps fakes com telas, imagens, janelas e tudo mais. Então o intuito aqui é mostrar para vocês aí um pouco dessa parte, né, e a gente entender aí como que funciona, tentar entender como é que funciona essa criação aí de apps. Eu vou startar aqui um novo projeto. O nome da minha aplicação, tá, vai ser Hack App. Imagina aí que eu estou desenvolvendo uma nova aplicação para pentest estilo Zend, tá, ou Zanti, forma que vocês preferirem. Aqui é um nome genérico, né? Como eu já tinha criado essa aplicação algumas vezes, ele deu esse nome, mas é interessante que o nome da aplicação seja semelhante ao nome da companhia, que é o caminho onde ele vai estar criando o meu projeto. Eu vou dar um próximo, vou deixar ele a partir da API 18, roda em praticamente qualquer Android, né? Vou dar um próximo e vou criar aqui um template vazio. Deixar com o nome main activity mesmo. Vamos aguardar ele criar o projeto para nós aí. Bom, ele está montando aí a estrutura, né? Sincronizando aí nosso projeto. Ok, ele está finalizando aqui alguns pontos. Bom, o que tem de interessante aqui, tá, no Android Studio é a questão seguinte: se você não quer usar o seu dispositivo para fazer os testes, né, e todo o processo aí de instalar um app e tudo mais, né, apesar de que ele permite fazer isso via ADB, que é o cabo USB conectado ao seu dispositivo, a gente tem a opção aqui de criar os dispositivos virtuais, tá? Do que ele chama aí de AVD, Android Virtual Device, tá? Ele está terminando aí de criar as telas principais, que é o ActivityMain XML e o Java. Ok. Concluiu, quase concluído na verdade, né? Então aqui, ó, toda aquela estrutura que nós vimos lá ao decompilar aquele app, a gente tem basicamente a mesma formação de estrutura. A gente tem o diretório res, né, onde estão as imagens, o layout, toda a estrutura, né, um pouco aí do código em Java, os manifests, né? Então, ó, o Android Manifest desse APK que nós criamos é basicamente isso. Está puro, né? Não tem código algum aqui por enquanto, tá? E uma coisa bacana que o Android nos permite é trabalhar tanto com a parte de texto quanto com a parte de designer, tá? Deixa eu aumentar um pouco essa janela aqui, a gente conseguir trabalhar melhor. Então tá aí, a minha tela, a minha janela do meu app principal. Então, como eu estava falando, o Android nos permite criar aqui, ó, Androids virtuais, tá? Então, AVD Manager. Então, se eu clicar aqui nesse AVD Manager, eu já havia criado uma máquina, tá, com a resolução, uma versão de Android, a quantidade de memória. Inclusive eu vou até fazer deletar essa imagem aqui, não é deletar, né, formatar essa imagem. Aqui é simples, como vocês não vão ter nenhuma imagem criada, vai na opção Create Virtual Device, o AVD, e aqui você tem de televisão a telefone, né, a dispositivos aí de tempo, né, tipo aqueles relógios aí inteligentes com Android e tudo mais. Aqui fone, tá? A opção que eu criei aí foi baseada nesse Nexus 5,
Você pode criar um novo hardware, importar um hardware ao seu gosto, tá? Então, se você colocar um new hardware, ele te dá a opção de dar um nome para esse dispositivo. No meu eu chamei de pentest. O tipo de dispositivo que é, o tamanho da tela, tá? As resoluções permitidas, a memória. Muito cuidado com esse ponto aqui, tá? Porque realmente ele vai consumir isso de memória RAM do seu dispositivo. E as demais configurações básicas aí, tá? Basicamente é isso, e dá um finish. Você criou aí um AVD, um Android Virtual Device. Como eu já tenho um criado, ele vai ser importante na hora de compilar o meu app aí e fazer o teste, ok? Então aqui a gente cria esse Android Virtual Device, ok? Aqui a gente executa. Bom, vamos criar o nosso primeiro app aí, tá? Nosso app básico. Eu vou apagar essa opção. Então, retomando aí, pessoal, tive problema com ruído externo aqui, poderia comprometer nossa videoaula. Então, voltando, eu apaguei a linha principal e aí eu vou criar aqui a minha primeira tela. Eu vou criar o meu app aqui, uma ferramenta, tá? Então, eu tenho vários botões aqui, eu tenho textos, né? Eu tenho algumas funções aqui. Então, eu vou trabalhar aí como criar uma tela de login aqui, ok? Então, eu vou pegar aqui um text view. O legal é que ele alinha a grade aí do seu text view. Então, o que eu quero colocar aqui, vou chamar de login. Então, essa aqui é a minha função de login. Eu vou amarrar esse cara aqui, as extremidades aqui da borda do layout, tá? Então, ele monta um layout. Eu quero que essa figura fique, eu quero que esse texto apareça exatamente nessa posição, ok? E para esse text view eu vou solicitar que a pessoa entre com um e-mail. Eu vou colocar esse campo aqui. E ele vai solicitar aí a pessoa que ela entre com um e-mail, tá? Então vou montar de novo aqui as extremidades. Ok. Dá para ter uma ideia, né, de como vai ficar aqui essa solicitação do e-mail. Vou solicitar agora que ele entre com uma senha. Então vou colocar novamente aqui um text view. Eu vou chamar de senha. Vou amarrar aqui as extremidades. E agora eu vou solicitar password. O legal aqui é que ele aceita password somente numérico ou password com multicaracteres, né? Eu vou escolher essa opção. Lembrando que a gente está montando só tela, né? Vamos chamar assim, propriamente dito. E vamos fazer uma amarração para que ele apareça aqui nas bordas, na extremidade. Ok. Ok, tem uma tela de login simples. Agora eu vou colocar um botão para que ele confirme, né, o login na ferramenta. E vou chamar esse botão de entrar. Também vou fazer uma amarração aqui às bordas. Esse ajuste aqui, tá, é solto. Então você pode colocar esses botões aí onde você bem entender, onde você preferir. Bom, ok, criei aqui, né, uma primeira tela, um primeiro botão. E aí como é que eu faço para testar, né, como é que vai ficar esse app? Então, como eu disse, tem duas formas. Ou na hora de executar, ele vai me perguntar que, na verdade, ele vai me dizer que ele vai tentar reconhecer se eu tenho algum celular físico conectado via USB. Se não, ele me dá a opção de ir para o AVD, que é o Android Virtual. Ok? Então vou mandar debugar esse app, ó, debug app, ou simplesmente rodar o app. Eu vou mandar rodar esse app. E aí, como eu falei, ele está tentando iniciar uma comunicação via ADB, então ele não encontrou nenhum dispositivo USB conectado. A opção que me sobra aqui é usar o pentest, que foi a máquina virtual criada. Então vou dar um OK. Ele está compilando, né, esse app.
É possível também depois por aqui, ó, assim como o APK Tool, fazer um building, ou seja, gerar uma APK desse carinha aí e depois instalar ele aí no seu dispositivo físico. Vamos aguardar ele finalizar o processo. Esse erro aqui é normal porque eu não criei nenhuma escala de visualização, ele vai pegar a escala padrão. Subir no Android virtual. Carregou sem nenhum erro. Então tá aqui o meu Android virtual. E agora ele vai carregar para mim o meu app. E olha lá. Então o REC app. Então eu tenho uma tela de login, onde eu posso digitar alguma coisa. Eu tenho um campo, perdão, de senha. Como nós não fizemos nenhuma programação ainda, não temos aí um SQLite, né, que é um banco de dados interno ou um banco externo. Então a função entrar aqui, ó, é um botão solto, né? Então por hora ele não tem nenhuma função. Então por aqui a gente já percebe que a gente tem aí o nosso primeiro app. Uma coisa legal é que no Android virtual eu consigo ver inclusive o ícone desse app. Então olha só, ele pegou um ícone default da própria aplicação, mas eu posso criar um ícone para esse meu app. Eu consigo colocar uma imagem aqui de fundo, tá? Então é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Então a partir daqui você começar aí a pensar fora da caixa, né, como a gente costuma dizer, você consegue criar app fakes no qual, ao invés de entrar e logar numa aplicação, esse botão permita fazer uma conexão reversa, né, com o teu dispositivo, ou permita encriptar dados. Então que a gente começa a perceber a questão de segurança, inclusive em aplicativos, né? A gente baixou, que o coleguinha indicou, que é legal e tudo mais, né? Uma VPN. Nós tivemos aí uma moda, ainda temos, né, uma moda muito grande, quando há bloqueio judicial no Brasil aí do WhatsApp, surgem inúmeros apps, né, recentes na Play Store lá, prometendo VPN. Até faz o que promete, mas por trás a gente aí não tem noção do que realmente está acontecendo, né? Então aqui fica um alerta para a gente tomar um cuidado aí com apps, né? Como eu disse, né, aqui está bem pobre, bem cru, tá? A gente poderia criar um WhatsApp fake, trocar esse nome, colocar um fundo aí de login do WhatsApp e por aí vai, tá? Então basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês sobre essa introdução aí aos apps, tá, pessoal? Até a próxima aula. Até mais.